Olá humanos, aqui é o Apple. Esse é meu primeiro vídeo do canal e quero falar sobre jogos. Não de qualquer jogo em específico, mas do assunto de jogos, o ato de jogar para vencer ou jogar para se divertir. Um jogo se faz quando duas ou mais pessoas estão dispostas a fazê-lo, juntando-se assim para jogar com o intuito de se divertir ou competir. O ato de jogar qualquer jogo faz com que o cérebro entre em atividade e passe a produzir um hormônio conhecido cientificamente como dopamina. Esse é o hormônio que faz com que as pessoas sintam prazer. Por isso, jogar se torna uma atividade bem prazerosa. Apesar de poder se tornar um vício, mas não abordarei a questão do vício em jogos nesse vídeo. Vou me atentar apenas em falar do assunto de jogos sem mencionar as implicações psicossociais que podem ser ocasionadas no indivíduo decorrentes de problemas de falta de autocontrole e disfunções cognitivas. Pois jogar qualquer jogo é um ótimo passatempo e uma divertida forma de interagir com outras pessoas. Jogar jogos da memória e jogos de tabuleiro e quagas estimulam o cérebro a resolver questões de raciocínio lógico, criar estratégias e alimentar a criatividade. Esses são fatores inerentes de quem treina o cérebro com jogos de raciocínio lógico. É importante salientar que os jogos de azar não favorecem as habilidades cognitivas, apesar do fato do cérebro produzir dopamina ao se jogar um jogo de azar. Nesse tipo de jogo, o jogador conta com a sorte para vencer, não conta com estratégia, nem com habilidade alguma. Por esse motivo, esse tipo de jogo não ajuda o cérebro a desenvolver nenhuma habilidade. Logo, existem tipos de jogos que não ajudam o cérebro a exercitar as habilidades cognitivas. E os jogos de azar são um exemplo clássico desse tipo de jogo. Mas meu objetivo em fazer esse vídeo não é fazer você gostar de um tipo de jogo e detestar outro tipo. Tipos de jogos são preferências. São gostos pessoais, cada qual tem seus próprios. Mas não podemos negar o fato de que algumas preferências são prejudiciais ao indivíduo. Mas voltando ao assunto de jogos, eu gosto de vários tipos de jogos. Já joguei muitos jogos e aprecio muito jogar com os amigos. Não são só os jogos de raciocínio lógico que eu me empenho a jogar. Também gosto de jogar futebol, vôlei, basquete e tênis. Pois são jogos que exigem exercitar a coordenação motora e a flexibilidade muscular. Esses jogos que exigem esforço físico ajudam a manter o organismo saudável, evitando assim o sedentarismo, que é um dos males dos tempos modernos. Também gosto de jogos eletrônicos, mas sei que esse tipo de jogo é o mais viciante que existe, pelo menos na minha opinião. Por isso eu faço cronometragem ao jogar esse tipo de jogo para que eu não passe muito tempo jogando. 1h30 para mim já é o suficiente, e depois que toca o despertador eu desligo o PS2 e vou tirar um cochilo. Já a minha opinião sobre o jogo de cartas, para mim esse tipo de jogo não é muito diferente do jogo do campo minado de PC da era do Cyber. Já que nesse tipo de jogo quem joga conta com a sorte. Jogos assim não me atraem tanto quanto os outros. Mas gosto de brincar com as cartas do baralho pondo-as de uma mão para a outra. Já a minha opinião sobre dominó é a seguinte: esse jogo de encaixar peças me faz lembrar de Tetris, mas diferentemente do Tetris. O jogo de dominó só pode ser jogado com mais de uma pessoa. Para vencer no jogo de dominó é preciso usar bem o raciocínio. Assim como no jogo de xadrez e dama. Jogos assim são os que eu mais gosto. Também gosto de brincar com as peças do dominó fazendo as peças caírem enfileiradas umas sobre as outras. Já a minha opinião sobre o jogo de sinuca, eu acho um jogo interessante. É um jogo que tem uma proposta diferente, a de encaçapar bolas em buracos usando a vara de sinuca. Quem não acharia divertido encaçapar bolas em buracos com uma vara na mão? Sem essa de lá ele nos comentários. Jogar sinuca exige muita concentração e, por que não dizer, inteligência para saber onde a bola estará ao ser batida com o taco. Conhecimento sobre geometria analítica e espacial e leis da física, tudo em um só jogo. Talvez eu esteja exagerando, não é preciso ter doutorado em física e matemática para vencer um jogo de sinuca. Mas é preciso sim ter inteligência sobre a cinética e a trajetória que a bola deve ser direcionada para encaçapar a outra no buraco. O mesmo pode-se dizer do jogo de caçapa, que se joga com aquelas bolinhas de gude. Mas nesse jogo os buracos são feitos na areia e as bolinhas são jogadas apenas com a mão sem usar taco. Simplesmente o mesmo pode-se dizer sobre qualquer jogo que se joga com bola. Já que toda bola é um objeto, e objeto é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E tudo aquilo que ocupa lugar no espaço obedece às leis da física, que por sua vez usa cálculos e fórmulas matemáticas para prever a trajetória de objetos e partículas. E partículas são como pequenas bolas que se deslocam pelo espaço. Todos os objetos que estão ao nosso redor são formados de átomos que são exemplo de partículas. E se átomos são partículas que por sua vez são bolas e compõem todos os elementos da tabela periódica, então podemos dizer que átomos são bolas usadas para formar os objetos, assim como um jogo de montar quebra-cabeça? Podemos chamar tudo isso de jogo. O que vocês acham? Sintam-se à vontade para dar a opinião de vocês nos comentários.